Abramos a palavra de Deus no livro, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Por favor, abra em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículos de 11 ao versículo de número 22. Efésios capítulo 2, 11 a 22. Nós vamos dar continuidade, irmãos, à exposição da carta de Paulo aos Efésios. E os irmãos e as irmãs sabem que nós já estamos no capítulo 2. Essa exposição é uma exposição de uma série de mensagens que estamos compartilhando com a igreja nos 3 cultos e também nas nossas congregações, 25 congregações e também 75 congregações do interior, sobre as cartas da prisão. E nesse caso, nós estamos compartilhando o livro de Efésios. Lembrando que Paulo escreve esta carta aprisionado em Roma, depois dele ter sido pastor durante 3 anos, plantando esta igreja em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Isto posto, irmãos, esta mensagem é uma mensagem que Paulo traz a uma igreja gentílica. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu quero que você realce no texto da exposição de hoje 3 versículos. O primeiro está no versículo de número 11. A palavra no versículo número 11, nós encontramos a expressão: lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne. Agora no versículo 13, nós temos: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. E finalmente o versículo de número 20: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Meus irmãos, minhas irmãs, o versículo 11 ao versículo 22 do capítulo 2 do livro de Efésios não é somente um tratado teológico. Sim, de fato, é um tratado, é uma total exposição doutrinária, teológica a respeito de quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Mas além desse texto ser um tratado teológico, doutrinário, ele também é um memorial.
Ele é um memorial para aqueles que foram alcançados, para aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e que aguardam ansiosamente a volta de Jesus. Então Paulo vai falar com esta igreja a respeito disso. E ele faz então 3 argumentos nesse texto, que é importante para que possamos compreender a totalidade desta perícope. Primeiro, ele fala sobre uma alienação. Ele trata isso do versículo 11 ao versículo de número 14. Uma alienação. Se você desejar ter um melhor entendimento a respeito disso, você pode substituir a palavra alienação por separação, estar à margem. A segunda expressão nós encontramos a partir do versículo 13, que é exatamente a expressão reconciliação. Então nós temos uma alienação, uma reconciliação, e finalmente no versículo 20 nós temos uma edificação. Então essas expressões mnemônicas nós vamos expor agora esse texto. E então Paulo pega esses 3 argumentos para falar a respeito da igreja, para falar a respeito de uma mensagem da redenção. E nesse sentido nós vamos primeiramente falar sobre uma alienação. Vamos para o texto bíblico agora? Diz assim no versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. O apóstolo Paulo afirma que antes de Cristo, a condição da humanidade dos gentios era de completa e total desesperança. O apóstolo não suaviza as palavras, empilhando termos que descrevem uma alienação total, plena a respeito de Deus. E ele faz isso nesse texto. Primeiro, ele fala que nós estávamos sem Cristo. É a primeira expressão que ele usa para aquela igreja. Ele está dizendo à igreja de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, que eles estavam sem Cristo, ou seja, sem o Messias, sem ter tido uma experiência real, clara e inequívoca a respeito da salvação. Então a condição desses efésios, antes da experiência com Deus, eles viviam sem foco, sem perspectiva, sem esperança, perdidos completamente. É esta a abordagem que Paulo fala aos Efésios. Também ele fala que eles estavam separados da comunidade de Israel, ou seja, alheios a quem Deus havia se revelado. Em outras palavras, além dos Efésios estarem sem Cristo, eles também estavam alheios, eles estavam separados desse Deus da aliança. Eles não faziam parte, na concepção do apóstolo Paulo, no sentido ainda sem Cristo, de viver esta aliança da promessa de Deus para o povo escolhido, que foi o povo de Israel. Terceiro, eles estavam estranhos às alianças da promessa, ou seja, eles não tinham o direito legal de serem do povo de Israel. Eles não tinham direito legal de receber as bênçãos sobre a nação escolhida que era Israel. Paulo está falando sobre essas pessoas, esses gentios. Ou seja, em outras palavras, quem não era judeu era gente considerada pelos judeus de gentios. Então Paulo faz essa descrição. Em quarto lugar, ele diz que estávamos separados de Deus e separados por uma intransponível parede da separação. Versículo 14, observe o texto: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Paulo diz: vocês estavam sem Cristo outrora. No passado vocês não tinham Cristo, vocês não faziam parte da promessa do povo de Deus.
Vocês não experimentaram e não viviam sob as bênçãos de serem da família de Israel. E vocês também estavam separados da presença de Deus. E não só de Deus, mas do próprio povo de Deus. E ele então faz uma alusão a uma parede da separação. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu não sei se você já teve a visão do templo, mas quando foi construído o templo por Herodes o Grande, o templo em Jerusalém, além da construção do templo, nós tínhamos, ou melhor, havia um pátio, ou pátios. Um pátio na mesma plataforma, e nesse pátio tinham 3 grupos muito bem especificados. Um pátio para os sacerdotes, um pátio para os leigos e um pátio para as mulheres, todos no mesmo nível. Mas, ao descer uma plataforma de 5 degraus, encontrava-se uma parede, e depois da parede havia um outro pátio. Esse pátio dava a ideia de que as pessoas que estavam nele olhavam para o templo de baixo para cima. Não só o templo, mas o outro pátio que compunha esses 3 grupos diante do templo. Esse pátio era o pátio dos gentios. E entre esse pátio dos gentios e o pátio dos sacerdotes, dos leigos e das mulheres, tinha uma parede que impedia os gentios de entrarem no templo. Havia uma escrita de que aquele que entrasse no templo morreria. Então, nenhum gentio poderia entrar no templo, porque havia uma parede conhecida como a parede da separação. A visão dos judeus em relação aos gentios era algo gravíssimo, porque houve uma certa distorção do conceito do povo de Deus, olhando para o Antigo Testamento. Porque em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão da cidade de Ur, e diz a Abraão que ele faria dele uma grande nação, e essa nação tinha como objetivo abençoar as outras nações. Israel perdeu essa capacidade de entender isso, e ao contrário disso, eles se tornaram sectários, exclusivistas, achando de que a promessa era única e exclusivamente para eles. E por causa disso, suscitou no meio do pensamento judaico uma visão tão clara e ao mesmo tempo tão pejorativa em relação aos gentios, que era algo assustador. Quero exemplificar para você. Uma pessoa, seja um judeu ou uma judia, que casasse com um gentio, seja um homem, seja uma mulher, se ele casasse a família judaica, a família do judeu ou da judia, ao saber do casamento, imediatamente eles decretavam a morte do filho ou da filha que se casasse com uma gentílica, uma pessoa gentílica. Mais ainda, eles faziam um funeral para o filho ou a filha que tinha casado com um gentio ou com uma gentia. Só para vocês terem a ideia da visão de separação, de marginalização, de alienação total em relação a essas pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo que esses irmãos, que agora são irmãos em Cristo, antes deles conhecerem a Deus, havia uma barreira de separação entre eles e os judeus, os filhos da promessa, e mais ainda entre eles e o próprio Deus. Então, nós podemos dizer
que ao olharmos a alienação, a separação que foi feita, Paulo está aqui instruindo a esses irmãos que agora o são, que antes deles conhecerem a Cristo, eles viviam nesta condição, numa condição de estarem separados de Deus, sem Cristo, sem a promessa e sem fazer parte do povo da promessa. Mas o versículo de número 13 nos chama a atenção, porque aqui nós temos uma conjunção adversativa que nos chama a atenção. Observe o versículo de número 13, diz: mas agora, ou seja, uma contraposição àquela condição de sem Cristo, sem ser filho da promessa, sem experimentar das bênçãos, separado de Deus, separado do povo. Agora vocês têm uma posição. E aí ele diz e descreve isso: vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de quem, irmãos? De Cristo. O que significa isso? É que diante de uma alienação, nós temos aqui uma reconciliação. O que Paulo está dizendo aos Efésios é que agora eles têm Cristo. Agora que eles estavam longe, eles se tornaram alguém perto, alguém que foi alcançado, alguém que foi reconciliado. E a pergunta é: qual a causa dessa reconciliação? A causa dessa reconciliação está exatamente no versículo 13, que diz: fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o que faz a grande reconciliação de um gentio sem Deus é a cruz de Cristo, é a presença de Jesus. Foi o que Ele fez na cruz do Calvário. Meus irmãos, minhas irmãs, não tem como nós irmos para o céu sem passarmos pela cruz. Não há possibilidade de galgar a eternidade sem passar pelo Deus eterno. E esse texto é claro, e ele então vai especificar isso para todos nós. Primeiro, ele fala sobre esse aspecto de nós em Cristo. Agora não há mais o que nós chamamos de parede da separação. Versículo 14: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. 16: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Primeira questão que Paulo aqui vai falar sobre a reconciliação é que essa reconciliação é feita na cruz de Cristo. O que Paulo vai dizer é que aquela parede que estava levantada, em que o gentio não podia entrar no templo, essa parede ela foi derrubada, ela foi destruída em Cristo Jesus. O que ele está dizendo é que essa parede que separava o gentio de Deus e o gentio do judeu, filho da promessa, essa parede foi derrubada quando Jesus Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado. Quando Ele estabeleceu a vitória na cruz, quando através da cruz nós fomos redimidos, quando nós fomos resgatados, quando nós olhamos para a cruz de Cristo e percebemos que foi Ele, e por meio dele que eu e você fomos alcançados pela graça, essa graça irresistível. Meu irmão, minha irmã, o que Paulo está dizendo aos Efésios é que essa parede já foi derrubada. E aqui há algumas aplicações que eu preciso fazer com vocês. Primeira, nós precisamos, irmãos, também baixar um pouco a bola, principalmente aqueles que se acham piedosos demais, crentes demais, aqueles que se acham espirituais demais, aqueles que se acham doutos da doutrina.
E muitas vezes esse conhecimento ele é tão racional que ele perde a capacidade da piedade, da misericórdia, da percepção de que nós não somos os únicos salvos na face da terra. Meu irmão, minha irmã, neste momento, no mundo inteiro, existe um exército, existe uma igreja, existe um povo, existe uma nação, existe uma etnia em algum lugar, como esse lugar que nós estamos, que estão adorando, que estão louvando, que estão declarando que só Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Em outras palavras, eu e você fazemos parte disso. Nós somos uma nação alcançada pela graça de Deus. Eu e você fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Mas há muitos outros irmãos também que hoje estão levantando suas mãos e adorando a Deus, reconhecendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Deixa eu falar algo. Eu já contei essa experiência aqui, e eu penso que essa ilustração ela é oportuna aqui nesta noite. Muitas vezes nós queremos fazer separação de pessoas. Separação muitas vezes pela periferia das nossas percepções doutrinárias e não pela essência. Conta-se uma história de uma lagoa. Uma lagoa onde havia muitos patos. E esses patos todos na lagoa viviam felizes. Todos eles faziam quá-quá. Eu acho que eu melhorei um pouco agora. Mas a lagoa começou a receber muitos patos. E começou a nascer uma nova geração de patos. E nessa nova geração de patos que a lagoa estava recebendo, alguns patos começaram a serem diferentes de outros patos. Alguns patos começaram a vestir paletó, toga, beca. E aí começou-se a perceber que haviam patos togados e patos comuns dentro da lagoa. E começou então um questionamento. Porque os patos togados só conversavam com os togadinhos. E os patos comuns só conversavam com os comunzinhos. E assim eles começaram a se separar. E nessa separação toda, essa geração começou a ter dificuldade de relacionamento. E por causa disso, o conselho, a diretoria dos anciãos, dos patos togados, disseram: vamos nos reunir, porque não dá mais para conviver com esses patos comuns. E os patos comuns também, os anciãos disseram: vamos nos reunir e vamos então estabelecer um estatuto para separação com esses patos togados. E eles fizeram isso. E eles chegaram a uma conclusão. Tanto os anciãos dos patos togados como dos patos comuns. A solução é: vamos levantar uma cerca no meio da lagoa. Patos comuns para um lado, patos togados para o outro. E levantar a cerca. E aí, queridos, começou a nascer mais patos togadinhos e mais patos comunzinhos. E os patos que não sabiam da resolução, não sabiam o porquê daquela cerca, queriam saber o que tinha do outro lado. E os patos colocavam o bico. E aí o ancião chegava e tira o bico. Eles queriam voejar. E eles disseram: corta a asa. E aí começaram uma crise dentro, porque esses outros patos queriam saber o que tinha do outro lado da cerca. E eles não sabiam o motivo pelo qual eles levantaram a cerca. O conselho, a diretoria dos patos togados e dos patos comuns disseram: vamos nos reunir. Vamos nos reunir novamente e tomar uma decisão. E eles se reuniram. O pato togado que pular a cerca, nós vamos depená-lo. Começou a discussão. O outro: é muito pouco, arranca o bico. Ah, não, quebra uma patinha. Começaram a discussão. Irmãos, essa discussão, irmãos, olha, uma coisa: se tem uma coisa que crente gosta, é de reunião.
E presbiteriano também. Alguém já disse que quando eu chegar no céu, a primeira pergunta que eu vou fazer é: Senhor, onde tem a sala de reunião? E aí, irmãos, 5 dias de reunião. Mas, irmãos, começou a cair uma chuva torrencial. E quando os patos togados, os anciãos chegaram e olharam para a lagoa, e os patos comuns olharam para a lagoa, eles ficaram perplexos. Por quê, irmãos? Porque a cerca levantada tinha sumido, porque a lagoa recebeu uma quantidade exponencial de águas. E aí eles olharam e viram que os patos togadinhos e os patos comuns estavam todos juntos de novo, juntos, misturados, e todos eles faziam quá-quá. Meus irmãos, eu não sei qual cerca nós temos levantado dentro da nossa casa. Eu não sei qual a cerca que você tem levantado em relação ao seu irmão. Eu não sei qual é a cerca que nós temos levantado em relação a irmãos que professam verdadeiramente Jesus Cristo. Eu não sei qual é a cerca que nós temos levantado para não olharmos os outros como irmãos em Cristo Jesus. Aqueles lavados verdadeiramente, alcançados, elegidos pela graça de Deus. O que eu sei é o seguinte, irmãos: se nós levantarmos cercas exclusivistas, cercas sectárias, cercas para dividir, eu digo para você que Deus, o Todo-Poderoso, vai novamente derramar uma chuva torrencial sobre a lagoa, e a cerca vai sumir, porque nós somos um só povo em Cristo Jesus, nós temos um só Deus em Cristo Jesus, nós temos um só Senhor em Cristo Jesus, nós somos batizados no mesmo corpo em Cristo Jesus, nós temos um Deus e Pai que é Senhor de todos e habita naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse é o nosso Deus, essa é a igreja do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então, queridos, Jesus quebrou essa barreira da separação. Mas também esse texto diz que Ele nos fez amigos de Deus. Amigos de Deus. Versículo 14 e 15 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que esse texto está dizendo, irmãos? Que nós éramos, sem Cristo, inimigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos longe de Deus. Havia, irmãos, uma separação. Havia, irmãos, uma inimizade. Nós éramos algozes de Deus. Mas em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele aplaca a ira de Deus, esse sentimento iracundo de Deus em relação a nós, por causa da nossa rebelião, da nossa rebeldia, da nossa desobediência. Cristo Jesus se faz maldito por mim e por você. Ele aplaca a ira de Deus, assumindo toda essa maldição sobre Ele, para que eu e você nos tornássemos amigos de Deus. Amigos de Deus. Isso é algo extraordinário, porque houve paz. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Deus pacificou. Eu e você não temos mais isso, e aqui há uma exortação explícita para a igreja. Meus irmãos, se Deus na cruz do Calvário
rasgou o véu de cima a baixo, e nós temos livre acesso agora a Ele, pelo novo e vivo caminho, como diz o autor aos Hebreus. E agora que nós temos tranquilidade de dialogar com Deus, de conversar com Deus, de sermos amigos de Deus, meus irmãos, minhas irmãs, se nós somos amigos de Deus, o porquê que nós ainda criamos e fomentamos inimizade com os irmãos? Por que, meu amado, minha amada, você ainda vive uma vida de inimizade com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua filha? Por que nós retroalimentamos essa inimizade? Se Deus nos fez amigos dele, se Deus nos alcançou pela sua misericórdia e hoje nós somos amigos de Deus, qual é a dificuldade de nós fazermos novamente amizades com os nossos irmãos? Hoje, se você tem alguma inimizade com alguém, em nome do Senhor Jesus, saia hoje daqui amigo, não no sentido de viver aquela relação que talvez você retroalimentava antes de uma decepção, mas é possível que você possa liberar graça, misericórdia, perdão sobre alguém que você continua caminhando indisposto, inimigo, indiferente a ele. Eu dei um testemunho aqui, e esse testemunho eu preciso contar para você, porque tem a ver comigo. Quando eu era pastor na igreja presbiteriana Filadélfia em Sorocaba, pastor Wellington, tinha um diácono chamado Getúlio. O Getúlio chegou para mim e disse: pastor, eu estou muito aborrecido com o senhor. Estou muito chateado. Eu falei: mas o que eu fiz, meu irmão? Pastor, depois do culto, o senhor simplesmente, conversando com todos nós, quando eu comecei a falar, o senhor virou as costas e foi embora. Eu disse: eu fiz isso? O senhor fez? Meu irmão, me perdoe. Aí, irmão, você sabe muito bem quando a pessoa te perdoa e quando ele fica com aquela reserva, né? Aí ele balançou a cabeça assim e disse: tá bom, pastor. Eu percebi que a coisa não ficou legal. Bem, no domingo, no culto à noite na igreja, eu disse: irmãos, eu preciso resolver um problema aqui antes de pregar. Irmão Getúlio, fique de pé. Irmãos, quando a gente afronta alguém, ou a gente faz algo com alguém em público a gente tem que pedir perdão. Então o irmão Getúlio disse que eu estava conversando com ele, junto com outros irmãos, e quando ele foi começar a falar, eu levantei e fui embora. Foi verdade, irmão Getúlio? Ele disse: foi, pastor. Aí eu disse: então, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. Aí ele disse: até que enfim. Está perdoado, pastor. Mas, irmãos, eu fiquei com um negócio aqui dentro de mim. Aqui dentro. E aí eu disse: irmãos, eu quero aproveitar esse momento para fazer uma pergunta para os irmãos. Assim como o irmão Getúlio, há alguém aqui na igreja que eu estava conversando e eu levantei, fui embora e deixei a pessoa em pé sozinho? Quem é? Levanta a mão. A igreja toda levantou a mão. Então, irmãos, eu estou dizendo aqui para você que se eu estiver com alguma causa de inimizade com alguém aqui e que eu ainda não saiba, por favor, me procure depois do culto, que a gente vai acertar. Agora faça fila. Você está entendendo? O que eu quero dizer para você é que não vale a pena você carregar isso sobre o seu ombro. Não vale a pena você carregar esse fardo de inimizade com alguém. Não vale a pena, meu irmão, você que se indispôs com a sua esposa. Não vale a pena, minha irmã, que você se dispôs com seu marido. Não vale a pena, papai, mamãe, você estar
com essa inimizade com o seu filho. Não vale a pena, irmão, você ser inimigo de um irmão na fé. Não vale a pena. Porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, Ele já fez isso. Ele já repactuou a nossa vida com Deus. Está na hora de nós também fazermos isso. Está na hora da gente deixar de ser criança, de sermos meninos, de sermos imaturos. Está na hora da gente tirar essa enfermidade sobre nós. Está na hora da gente tirar esta chaga dos nossos ombros. Sabe, irmãos, todos nós erramos. Todos nós temos falhas. Todos nós pecamos. Todos nós erramos na caminhada. Todos nós, irmãos. Não há ninguém perfeito. Não jogue pedra quando você também pode receber pedrada. Antes de você levantar a voz para alguém, olhe para si mesmo se você está também em ordem na sua casa interior. É necessário que a gente faça isso, porque Cristo Jesus aboliu a inimizade e nos fez amigos de Deus. Igreja de Jesus, a maior chaga e a maior doença de uma igreja é quando ela perdeu a capacidade de olhar para a cruz e ver a cruz estampando uma palavra inequívoca, contundente e incisiva: perdão. Perdão. Se eu fiz algo com alguém, me perdoe. Está na hora de nós nos perdoarmos. Está na hora. Porque quando a gente perdoa, sai uma argola, sai um peso sobre nós. E não para que a gente fique dizendo para os outros que está tudo perdoado. Não, é porque quando a igreja vive o verdadeiro perdão, ela está vivendo o verdadeiro amor. E quando ela vive o verdadeiro amor, as portas do inferno jamais irão prevalecer contra ela. E quando ela experimenta o verdadeiro amor, ela experimenta a unidade, ela preserva a unidade, ela guarda a unidade e ela avança em nome de Jesus. E a gente começa a olhar as pessoas como pessoas simples, pessoas que erram, pessoas que falham, pessoas que cometem erros. E nós precisamos entender que a graça de Deus é melhor do que a vida. Finalmente, Paulo encerra essa pregação falando um terceiro argumento. Ele fala sobre a edificação. Observe o versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aqueles que eram estrangeiros, peregrinos, agora estão firmados sobre a rocha, agora são concidadãos dos santos e da família de Deus. A última pregação, a última ministração de Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 7, ele fala sobre dois fundamentos. Ele diz que um homem imprudente é aquele que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Então ele faz uma comparação a uma casa. Essa casa ela foi construída sobre areia. E então vieram os ventos, os rios caudalosos e um vento impetuoso bateu naquela casa e aquela casa desmoronou, ela caiu. Por quê? Porque ela foi construída sobre areia. Então ele diz que isto é comparado a esse homem que ouve a palavra de Deus e não a pratica. Mas ele fala de um homem prudente. O homem prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. E ele faz a mesma ilustração dizendo de que um homem construiu uma casa. A casa que ele construiu, esse homem prudente, foi sobre a rocha. E então os ventos bateram contra a casa, um vento uivante e também uma chuva torrencial e rios caudalosos também bateram contra aquela casa. E a casa, ela não caiu.
E por que ela não caiu? Porque ela foi construída sobre a rocha. O que Jesus está falando? Ele está falando de que Ele é a rocha. A minha, a sua casa precisa ser construída sobre a rocha. E quando nós construímos a nossa casa sobre a rocha, e sobre o fundamento da palavra de Deus, os ventos podem bater contra a nossa casa, os rios podem bater contra a nossa casa, uma chuva torrencial pode vir sobre a casa. Mas eu quero dizer para você, se a sua casa está sobre a rocha, a sua casa não vai cair, a sua casa ela não vai se desmoronar, a sua casa ela não vai ser impactada e destruída, porque a sua casa foi firmada em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Mas ele ainda é mais específico ainda. Ele diz que ele é a pedra angular. Eu sei que os construtores que estão aqui sabem muito bem o que é uma pedra angular. Uma pedra angular, nesse período de Cristo, era algo insofismável. Uma pedra que sustentava toda a estrutura. Uma pedra que sustentava toda a estrutura. Se você tira essa pedra, a estrutura toda cai. O que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso é de que a igreja foi construída sobre esta pedra. A sua casa foi construída sobre esta pedra. Ninguém pode derrubar a sua casa. Ninguém pode destruir a sua casa. Ninguém pode solapar a ponto de destruir o seu lar. Porque o seu lar, a sua casa, a igreja de Cristo, ela está construída e alicerçada nesta pedra angular que sustenta toda a igreja. E por isso a gente pode dizer o seguinte: ninguém pode destruir a igreja de Deus. Ninguém pode destruir a igreja de Deus. Ninguém pode destruir a casa de Deus. Ninguém pode destruir esse templo maravilhoso que está dentro da minha vida e da sua vida. Porque ninguém pode arrebatar isso, ninguém pode arrancar isto. Porque quando você foi alcançado por esta graça, Deus imputou em você o Espírito Santo de Deus, o templo do Espírito Santo. E ninguém mais pode ir contra a sua vida. Ninguém mais pode fazer com que você ande pelo vale da sombra da morte sem rumo. Ao contrário, Ele está com você no vale da sombra da morte. Ele está com você nos momentos mais terríveis da sua vida. Ele está com você diante das intempéries da vida. Ele está com você em todo o tempo, porque Ele é a pedra angular. Paulo conclui dizendo que nós estamos solidificados no próprio Cristo Jesus, que é a pedra angular, e nele que todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, tornando-se a habitação de Deus. Eu e você somos habitação de Deus. Que Deus dirija a sua vida, porque nós não estamos mais alienados. Nós fomos reconciliados, nós fomos edificados em Cristo Jesus, para a sua glória. Que Deus abençoe a igreja do Senhor nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.